Passados 5 anos do rompimento da barragem em Brumadinho, não houve até agora nenhuma condenação. A morosidade da justiça contrasta com a realidade. Enquanto a responsabilização patina, os efeitos da tragédia foram rápidos, profundos e continuam a afetar vidas. O desastre em Brumadinho foi devastador. 270 vidas perdidas, incluindo 2 mulheres grávidas e com muitos corpos ainda desaparecidos. Em um instante, o tsunami de lama transformou completamente a vida de mais de 23 mil pessoas naquela fatídica manhã de 25 de janeiro de 2019. Além das perdas humanas, os rejeitos contaminaram mais de 300 quilômetros do rio Paraopeba, afetando 26 cidades. Diante de tamanha destruição, fica no ar uma pergunta incômoda: como explicar a impunidade? Desde 2019, foram movidos milhares de processos contra o alto escalão da Vale, responsável pela mina, e da TUVSUD, subsidiária alemã que certificou a segurança da estrutura. A principal ação que pode responsabilizar essas empresas é a denúncia do Ministério Público contra 16 então diretores. Nos últimos anos, a tramitação teve várias reviravoltas, marcadas por sucessivos recursos e tentativa de mudança da esfera estadual para a federal. Com o risco de prescrição do caso, o STF entrou em cena e decidiu que era a Justiça Federal que teria competência para julgar a ação. Então, a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público no ano passado e tornou os diretores e as empresas réus por 270 crimes de homicídio qualificado, crimes contra a fauna, a flora e a poluição. O processo está sob análise na 2ª Vara Criminal Federal de Belo Horizonte. Recentemente, a Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem em Brumadinho, a AVABRUM, promoveu o seminário 5 anos sem justiça, na Câmara da cidade. Durante o evento, o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Francisco Generoso, destacou que a evidência mais contundente contra as empresas são os documentos que revelam como a barragem já havia sido condenada em estudos encomendados pela própria Vale em 2017. Em uma determinada mochila que foi apreendida em poder de um dos técnicos da TUVSUD, nós retiramos um e-mail bastante empoeirado, mas curiosamente impresso. E a partir dali nós tivemos a principal linha de investigação sobre o ocorrido. Neste e-mail, um funcionário da TUVSUD dizia para o outro: o fulano está terminando os estudos de liquefação da barragem 1 do Córrego do Feijão, mas tudo indica que não passará. Dessa maneira, prossegue ele, a rigor, não podemos assinar a declaração da condição de estabilidade da barragem, que tem como consequência a paralisação imediata de todas as atividades da mina Córrego do Feijão. Amanhã à tarde teremos a reunião com a Vale, onde estarão presentes a Ciclana e o Beltrano, que irão nos questionar se vamos assinar ou não. Como sempre, a Vale irá jogar contra a parede e perguntar: se não passar, irão assinar ou não? O que esse e-mail, no primeiro momento, relata? Que para a Vale a declaração de condição de estabilidade era o mais importante. O promotor destacou um desafio crucial na ação penal: conseguir que o caso seja julgado por um júri federal. Já o delegado da Polícia Federal, Cristiano Campidelli, presente no mesmo evento, apontou a constante substituição de empresas de auditoria pela Vale como um claro sinal da negligência da mineradora em relação à segurança. A maioria dessas empresas dispensadas recusava-se a seguir os critérios de avaliação da Vale, já alertando para os perigos iminentes da mina. A Vale começou a pressionar essa empresa para que ela mudasse a análise, para que ela aceitasse outros dados que eles chamam de dados triaxiais e não os de campo, porque eles estavam sendo muito conservadores. O que essa empresa disse? Eu não atesto a estabilidade dessa estrutura com esse fator de segurança. Isso em novembro de 17. Em novembro de 17, essa empresa disse: a barragem não passa. Ela está dando 1,09 na seção de maior altura.
ela tem 20 vezes mais chance de romper do que o máximo tolerável. Por isso tudo, eu falo e reafirmo, eles fizeram muito esforço para que essas 272 vidas, 2 ainda no ventre, fossem perdidas. Outro passo importante foi a celebração de um acordo judicial de reparação, firmado apenas 2 anos depois da tragédia. O governo de Minas, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais fecharam com a Vale um acordo no valor de 38 bilhões de reais, que inclui uma série de medidas reparatórias. No total, são 160 projetos na Bacia do Parauapebas, abrangendo desde o programa de transferência de renda até monitoramentos ambientais e obras para garantir segurança e reconstrução. De acordo com a Vale, 68% desse valor já foi utilizado. Além disso, o acordo prevê o pagamento de indenizações individuais, mas a Justiça ainda não determinou como isso será feito. Enquanto isso, os afetados dependem de um programa de transferência de renda, que tem se mostrado insuficiente. O valor mensal oferecido por pessoa não ultrapassa um salário mínimo. Desiludidos com as ações coletivas, a maioria dos atingidos optou por buscar indenizações individuais. Mas a verdade é que esses acordos, que totalizaram R$1 bilhão até dezembro de 2023, representam uma média de apenas R$40 mil por pessoa. Esta realidade fica ainda mais evidente quando consideramos um estudo recente do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, que mostra que 75% das decisões de segunda instância foram contrárias às vítimas, reduzindo pela metade os valores indenizatórios. Aos familiares dos trabalhadores que morreram na barragem, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Vale pague R$1 milhão por vítima de dano-morte. É um passo adiante, mas ainda sujeito a recurso pela mineradora ao STF, prolongando a angústia das famílias. Enquanto isso, a Vale e a Tuvisud, responsáveis pela certificação das barragens, continuam livres de uma responsabilização direta e concreta. Às famílias, resta seguir lutando por justiça e denunciar as falhas de um sistema que parece ignorar os prejuízos financeiros, sociais, ambientais e emocionais causados pelo tsunami de lama.